Mas sabe uma coisa que me pegou desse filme? O quinto eu assisti com uma expectativa muito alta. E supriu. Esse eu não tava tão animada. Eu assisti com a expectativa muito lá embaixo. Então, ele acabou me surpreendendo, porque ele foi bem legal, foi bem divertido. Eu também fui assistir não muito animado e eu saí não muito animado também. Aí tem que ver isso aí. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Pânico 6, de 2023. É uma escolha de nome peculiar, porque o último da franquia não teve número, foi só Pânico de novo. Mas aí acho que eles decidiram assumir o rolê e mandar logo um Pânico 6 sem o último ter sido 5. Mas todo mundo chamava de Pânico 5 mesmo, né? Então acho que não faz diferença. Foi dirigido pelos mesmos caras do último, que é o Tyler Gillett e o Matt Bettinelli-Olpin, que formam o coletivo Radio Silence, que fizeram vários filmes de terror já, tipo VHS ou Southbound. E estrela uma galera que tá retornando pra franquia, que é a Melissa Barrera e a Jenna Ortega, do filme anterior. Também a Courtney Cox, agora é a única atriz presente em todos os filmes do Pânico. E a Hayden Panettiere, que tá voltando do Pânico 4. A franquia Pânico é uma das mais importantes do terror. É uma das séries de filme slasher mais famosas que tem. O Ghostface é um ícone da cultura pop e é uma das franquias mais consistentes do terror. Eu arriscaria dizer que é a única franquia que não tem nenhum filme ruim. Evil Dead. Evil Dead, é verdade. Os 4 primeiros filmes foram dirigidos pelo Wes Craven e 3 deles foram escritos pelo Kevin Williamson. E todos eles têm algum comentário pertinente e metalinguístico sobre terror. E aí, infelizmente, o Wes Craven morreu em 2015 e a franquia ficou parada, mas ano passado resolveram reviver a franquia, tal qual fizeram com tantas outras aí nos últimos tempos. Pânico 5 foi um filme muito bom e que fez piada com esse cenário atual que o terror se encontra. Mas quando anunciaram o filme 6, a primeira coisa que preocupou a gente foi: será que vai dar pano pra manga? Porque Pânico não é só sobre o slasher, tem toda essa questão metalinguística e o cenário não mudou muito do ano passado pra esse ano. Mas assim, o filme acabou de lançar, até onde eu vi ele tem sido bem recebido, a galera tem curtido. Aparentemente tem uma fanbase muito grande de Pânico, que eu vou chamar de Paniquetes. Eu sou Paniquete. E eles têm falado muito do filme na internet, talvez seja porque misturei também com a fanbase da Jenna Ortega. É complicado. E eu achei um filme divertido, acho que foi um filme que não parou em momento nenhum, mas sinceramente, eu tava esperando mais. Eu gostei muito do Pânico 5 ano passado, e esse filme não só não me surpreendeu muito, como eu acho que ele caiu muito para clichês de filmes slasher sem ser autoconsciente com eles. Mas, antes de falar mais sobre isso, antes de expandir em todas essas questões, a gente vai pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Pânico 6, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e pode escolher alguns filmes que a gente vai falar por votações aqui no canal. E também queria avisar que eu tô fazendo um canal secundário aqui pra falar de filmes fora do terror. Eu vou deixar o link aqui em cima pro último vídeo que eu lancei, que foi um vídeo falando sobre o filme do Street Fighter. Então, sem spoilers agora, vamos pra trama. Pânico 6 muda de Woodsboro, na Califórnia, para Nova York. Os 4 personagens dos jovens que sobreviveram ao filme anterior, as irmãs Carpenter e os sobrinhos do Randy, estão lá morando agora na cidade grande, cursando faculdade do outro lado do país. Mas como a galera de Woodsboro não tem um segundo de paz, o que rola é que começa uma nova onda de assassinato com gente vestida de Ghostface lá em Nova York mesmo. Essa nova onda parece que está conectada com o legado da franquia. E aí os 4 jovens se juntam com a Gale Weathers e a Kirby Reed, que agora é uma agente do FBI, para tentar se defender e matar esses Ghostfaces novos. Então, o filme focou demais na parte slasher e pouco na metalinguagem, isso porque é um filme do Pânico atacando em Nova York e não tem uma piada com Jason ataca Nova York. Isso não, é muito vacilo, cara. Não tem o Ghostface chutando um rádio. Tinha que ter, é o mínimo. Mas piadas à parte, a ambientação de cidade grande funciona bem aqui e os diretores conseguem fazer muita cena tensa de slasher em lugares públicos. O filme começa com uma cena num restaurante, num bar, na verdade, e tem as cenas também que foram muito divulgadas nos trailers do filme, do Ghostface atacando na mercearia ou no metrô.
Que, inclusive, foi uma parada peculiar ver o Ghostface com uma 12 indo atrás das pessoas, mas já mostra que é um Ghostface mais urbano, com técnicas novas, talvez pegando aí um pouco da influência do Art, o palhaço, que do nada tira uma arma pra atirar na galera, então o Ghostface não liga da arma que ele tá usando aqui. Não, ele não... Foda-se. O importante é matar. Uma parada legal de ser em Nova York não são casas igual nos outros filmes. Então não tem rota alternativa de você sair pela janela, sair pela porta dos fundos. Como as personagens moram em apartamento, não dá pra elas simplesmente se jogarem da janela. Então tem umas cenas bem tensas de saindo de um apartamento pro outro, numa escada, só com o cara do outro lado segurando a escada e elas tendo que passar com o perigo iminente de cair e morrer. Que, aliás, é muito parecido com o final de A Princesinha, do Alfonso Cuarón. Foi um choque quando eu descobri que ele dirigiu esse filme. Mas que é um filme muito bom. Você já viu A Princesinha? Não sei nem o que é Princesinha. Eu gostei bastante da cena do metrô também, porque o filme se passa na época do Halloween, então tem um monte de gente fantasiada, de vários personagens de terror diferentes, né, pra galera que gosta de caçar referência em filme, tem um monte nessa cena. Mas eu acho legal que tem um monte de gente vestida de Ghostface ali no metrô também, porque, né, o filme se passa nesse universo que tem os filmes do Stab, então é uma figura da cultura pop no filme também. E fica o tempo todo focando nas pessoas de fantasia ali no metrô, falando, será que esse vai ser o assassino? E aí não é só um transeunte qualquer. E a luz fica caindo e voltando o tempo todo também, pros Ghostface aparecer e sumir. É uma cena muito longa e que eu achei bem feita. Eu só fiquei pensando, cara, mas esses personagens são meio burros, né? Porque, tipo, eles têm que ir de um ponto A a ponto B da cidade, porque eles só não, sei lá, pegaram um Uber, um táxi. Tá que o policial vira pra elas e fala, tipo, ah, não, vão pra um lugar público, que vocês não vão ser atacadas. Mas, porra, você vai pegar um Uber pro Uber ser o Ghostface, é muito azar, maluco. O que eu fiquei impressionada é de... Eles têm uma missão, que é descer os 5 juntos no metrô, entrar os 5 juntos no vagão e sair. Eles conseguem se perder, cara. Porque as pessoas nunca andaram de metrô na vida delas. Não, nunca pegaram uma linha 2 aqui no Rio de Janeiro. Irmão, bota essa galera indo pra Pavuna, aí eu quero ver. Eu acho isso surreal quando os filmes usam isso de desculpa. Tipo, passou uma multidão e a galera se separou e não conseguiu entrar no metrô. Não, isso nunca acontece, maluco. Você soca a galera, você segura a porta. Essa galera não dura 5 minutos no Rio de Janeiro, cara. Não dura. Mas teve uma coisa que eu senti falta aqui, porque no filme 5 eu achei a direção dos caras muito boa. No próprio visual do filme tinha piadas com os clichês de terror, com a expectativa do jumpscare e tudo mais. E isso foi uma coisa que eles não continuaram nesse. Esse foi dirigido bem, mas não teve esse toquezinho a mais que teve no anterior. Ele é um filme muito mais sério, né? Do que os outros. Eu acho que ele é mais sério, sim. Em questão de personagem, esse filme acaba sendo sobre os 4 que sobreviveram ao filme anterior. Os personagens novos são todos caricaturas e a Gale e a Kirby têm mais uma função ali de personagens de apoio, elas são bem secundárias. Mas isso é bom, porque os 4 protagonistas são personagens carismáticos e divertidos, então é bom acompanhá-los. A Sam, que é a protagonista, acho que acabou sendo a mais prejudicada, porque o desenvolvimento de personagem dela acaba sendo o mesmo do filme anterior, que é todo aquele drama dela ser uma psicopata ou não, por ela ser filha do Billy Loomis. E o peso de carregar esse legado. Então ela volta a ter conversas com o Skid Ulrich rejuvenescido no reflexo das coisas. Só que nesse filme parece estar um pouco menos convincente do que no anterior. Porque a vida não parou pra ele, né? Ele, a cada ano que passa, ele de fato vai envelhecer mais, né? Mas tem uma coisa interessante também, que é o filme mostrando como ela lida com esses traumas do passado, indo na terapia, só que os terapeutas acabam metendo o pé quando ela começa a aprofundar mais esse lado psicopata dela. Eu achei ótimo porque ele me lembrou o padre do Atividade Paranormal, que ele chega lá, vê que é demais e fala, uou, eu tô fora. Sou filha do psicopata, meu namorado era psicopata também, mas eu matei ele com 22 facadas. E falei, show. E às vezes eu tenho vontade de matar gente, porque foi gostoso demais. Minha linda, então tá bom, por hoje chega. Você tá além das minhas habilidades. Beijo, tchau. E tem também o fato de que estão espalhando pela internet uma teoria da conspiração de que foi ela que orquestrou todos os eventos do ano passado e que era uma psicopata. Então ela fica com uma reputação péssima, a vida dela tá uma merda, ela fica super protetiva com a irmã dela, não deixa as pessoas se aproximarem dela. Então ela tem um desenvolvimento legal de personagem. Uma coisa que eu gostaria que acontecesse em alguma franquia slasher alguma vez é os caras terem coragem de bancar um final que arma o protagonista como o próximo assassino.
que, tipo, Halloween fez isso umas 2 vezes com a Danielle Harris, fez com a neta da Laurie Strode, Sexta-feira 13 fez isso 2 vezes com o Tommy Jarvis, Pânico 5 meio que fez essa pegada, mais ou menos, com a personagem da Sam, mas eles nunca fazem isso, do protagonista ser o assassino. Eu gostaria de ter visto isso. A Jenna Ortega é outra parte desse drama, que a irmã tá controlando a vida dela e ela tá metendo louco, querendo, sei lá, superar o trauma, bebendo em festa ou qualquer coisa. O drama das duas eu achei ok, mas a conclusão no final eu achei meio brega. Não dá pra falar sem spoilers, então vou só falar que tem uma cena no final que tem uma representação visual nem um pouco sutil da Sam tendo que soltar da mão da irmã dela. Mas o que eu achei bom mesmo da Jenna Ortega foi como desenvolve o relacionamento dela com o Chad, o sobrinho do Randy, que eu achei um ótimo personagem nesse filme, no outro ele tava meio apagado, e nesse parece que os dois estão lá pra substituir Dewey e Gale como o casal do Pânico. Eu sou assumidamente saudosista de Gale e Dewey, eu falo isso em todo vídeo de Pânico que eu posso falar, eu falo que eu amo esse casal, mas eu não desgosto da Jenna Ortega e do Chad, não, acho eles fofos. Eu fiquei empolgada com o romance, mas ninguém nunca será Dewey e Gale. O Chad é legal, ele é um dos mais carismáticos do filme, ele fala umas paradas idiotas que acabam ficando bem engraçadas, tipo ele tentando dar um nome pro grupinho, que a legenda traduziu como Quarteto Top, e eu achei genial. Teve uma outra parte também, eu não lembro qual era a expressão em inglês, mas eles traduziram pra ela me cancelou, fulano cancelou também. Eu falei, gente, ninguém fala assim, de verdade. Pelo amor de Deus, cara. Vocês não estão no Twitter. A Mindy, que é pra ser a nova Randy, eu acho que ela às vezes é um pouco Twitter assim mesmo. Ela é um pouco exagerada. Às vezes passa um pouco do tom, mas no geral eu acho uma personagem boa também. Ela funciona quase sempre como uma figura cômica ali. Quem também foi o personagem meio forçado, mais um forçado maneiro, autoconsciente, foi a Kirby Reed, que voltou como agente do FBI e tem até uns momentos maravilhosos dela interagindo com a Gale, que elas ficam dando alfinetada uma na outra, e a Gale fala, meu irmão, que agente do FBI, cara? Tu é uma criança! Pra mim, essa troca de farpas das duas foram alguns dos melhores momentos do filme. Nossa, eu chorava de rir, cara. Eu gostei dela conversando com a Mindy também, achei bonitinho. Ah, sim, comparando os conhecimentos de terror, eu achei né? fofo. Sim. E eu acho que é curioso também porque é a primeira vez que 2 personagens estilo Randy se encontram. Porque depois que o Randy morreu, sempre são, tipo, muito específicos de cada filme. Uhum. Então, tem isso. E foi realmente muito legal ver a Kirby voltando, porque ela é uma personagem muito boa, ela foi uma personagem muito querida no filme 4. E nesse filme ela é muito bem aproveitada. Tanto como agente do FBI especialista, como especialista em filmes de terror, como a gente já falou. Mas tendo dito isso, eu não gostei muito do que fizeram com a Gale, que é uma coisa que sempre fazem em continuação de filme, que é quando o personagem tem um arco bem desenvolvido nos primeiros filmes, e quando esse arco conclui, eles têm que continuar essa história, eles só negam esse desenvolvimento e voltam o personagem pra estaca zero. Porque o Pânico 5 terminou um arco de anos da Gale, que ela finalmente desistiu de fazer os livros sensacionalistas dela e falar, vou terminar contando a história de alguém que merece ter a história contada, não desses assassinos, e fala que ela vai lá fazer o livro do Dewey. Mas aí esse filme começa ignorando tudo isso, e ela só volta a ser a escritora de livro sensacionalista, volta a ser uma cuzona sem motivo. E o pior é que isso não serve pra muita coisa nesse filme, é só pra eles replicarem a cena do soco na Gale lá dos primeiros filmes, fazer uma piada com isso, e de resto a Gale só segue ajudando todo mundo, segue amiga de geral. Se ela só tivesse escrito o livro do Dewey mesmo, tivesse seguido com a redenção da personagem, seria o mesmo filme. Mais uma coisa interessante desse filme é que é a primeira vez que a Gale recebe uma ligação do Ghostface. E é uma coisa simples, mas que quando é falado, você para pra pensar e fica, caraca, é verdade, ela nunca trocou uma ideia com o Ghostface. E aí a gente para pra pensar, tem como o Ghostface atual saber disso? Eu acho que não. Mas a gente passa pano porque foi divertido, foi uma menção divertida. Falando em menção, eu achei só um pouco cínico quando eles mencionam a Sidney, que a Gale só fala, não, liguei pra Sidney e ela pegou o marido e as crianças e, sei lá, foi pra outro lugar, tá escondida e ela merece o final feliz dela, né? Eu fiquei, merece o final feliz dela. E a Neve, quem pegou também merece o cachê que não quiseram pagar pra estar nesse filme, né, filha da puta? Mas, tendo dito isso, os personagens que são apresentados nesse filme são bem qualquer coisa. O namorado esquisito da Sam, ele é o típico personagem suspeito, que tudo que ele fala parece que ele é suspeito. Ele até fala de um jeito esquisito. A amiga fútil e o amigo nerd são 2 caricaturas.
E a namorada da Mindy praticamente não tem nem fala. E tem o policial, que é interpretado por aquele cara que faz Sobrenatural A Origem, que a gente falou no vídeo que parece vários atores juntos, que tá mandando bem, inclusive, mas eu particularmente gosto de chamar ele de Robert Downey Jr. Mas tudo isso foi de boa. O que me decepcionou mesmo nesse filme foi toda a coisa da metalinguagem, porque pra mim o filme não tem muita razão de ser nesse aspecto. Tem a famosa cena dos personagens se reunindo pra discutir as regras de um filme de terror. É a cena que define cada pânico, as regras do slasher, as regras da continuação, as regras da trilogia, as regras do remake, as regras do soft reboot. É sempre as regras atualizadas pro filme que a gente tá vendo. Só que nesse caso, eles falam uma coisa tipo, a gente tá na continuação do soft reboot. Acho que não é uma categoria que tem tanto filme assim pra tentar encaixar e criar os próprios clichês. Tanto que quando a personagem começa a citar exemplos de terror, ela eventualmente manda um James Bond e Luke Skywalker no meio, porque acabou os exemplos, não tem muita coisa pra falar. Mas aí, depois ela vira e fala, estamos numa franquia, quais são as regras da franquia? Eu fiquei tipo, porra, no quarto filme já era franquia, no terceiro já era franquia, né? O pior é que as regras que ela fala são só as regras do filme 2, de novo. Agora vai ser mais violento, vai ter mais sangue, e agora ninguém tá a salvo, nem as protagonistas. Foi exatamente o que o Randy falou no segundo filme. O pior é que o filme começa com o Ghostface falando no ataque que ele faz uma coisa tipo, quem liga para filmes e ataca o maluco. Porque eu falei, porra, isso seria maneiro se ele só usasse esse filme pra meio que cagar na cabeça das regras, sabe? Tipo, já que é um Ghostface que não gosta de filme, então ele tá pouco se fudendo pras regras do slasher. Então você vai falar, cara, meu irmão, a regra desse filme é não tem regra, fudeu. Seria, acho que mais impactante até. Cinéfilo é o olho do meu cu. E aí acaba que muito desse filme fica parecendo um remake de Pânico 2. Porque ele repete alguns conceitos e alguns cenários também. Tem os personagens na faculdade, eles mencionam uma aula de cinema. Tem toda uma cena deles tentando encontrar o assassino enquanto eles estão num parque. Todo o ato final se passa num teatro, que nesse caso é um cinema, mas funciona para o mesmo propósito. Eu acho que as partes mais metas são quando eles levantam uma discussão sobre o papel de cada personagem na franquia. Tipo o Ghostface perguntando pra Gale qual a função dela, e ela maravilhosa responde, né? Amor, eu sou inteligente e bonita, me respeita. E de fato, porque a protagonista sempre foi a Sidney. A Gale realmente é um personagem muito diferente de tudo que tem no estereótipo de slasher. Ela tá sempre lá, ela não é do grupo de jovens, e não é estereótipo de nada. Mas enfim, é filme do Pânico, né? A gente tem que falar dos Ghostfaces, quem são as pessoas por trás da máscara, quem vive, quem morre e tudo mais. Então a gente vai entrar agora na Spoiler Zone. Finalmente! You've just crossed over into the spoiler zone. Eu acho ótimo quando acontece de um filme ter uma cena inicial tão maluca que a gente tem que meter ela nos spoilers. Que a primeira cena desse filme é a tradição do Pânico de fazer aberturas cada vez mais mirabolantes, com umas viradas esquisitas. Nesse tem a mesma coisa de sempre, que é uma atriz famosa que é assassinada imediatamente, no caso é a Samara Weaving. Mas aí o que ele faz de diferente é que o assassino tira a máscara logo depois de matar ela e a gente já vê ele ali. É o menino no Grande Hotel Budapeste. E o nome do personagem é Jason Carvey, o que significa que talvez eles tenham feito uma piada com Sexta-feira 13 e Ataca Nova York. Mas assim, Jason de Jason Voorhees e Carvey do verbo carve, que é tipo encravar com a faca. Eles ficaram 2 segundos pensando nesse nome, né? Mas na verdade eu me amarrei nesse começo de cena porque foi uma coisa muito diferente da franquia, já mostrar o assassino logo de cara. E eu tinha pensado que ele fosse só virar a fórmula do Pânico de cabeça pra baixo, fazer um filme que ia mostrar o assassino desde o começo, já deixou a motivação dele clara ali. Pensando nessa coisa de remake do 2, ele é meio que o Timothy Olyphant, de novo, que é o estudante de cinema, que é viciado em filmes slasher, filme giallo. E porra, seria interessante a franquia seguir nessa coisa de acompanhar o assassino enquanto acompanha os protagonistas também, porque podia ser outro jeito de brincar com os clichês do slasher, mas acaba que eles não fazem isso porque o Jason é só assassinado pelo Ghostface de verdade, que vai ser o assassino principal do filme. Acho que mais do que clichê de slasher, clichê de Pânico mesmo. Porque parte da diversão de assistir Pânico é descobrir quem são os assassinos. Seria engraçado ver, tipo, o outro lado do Slash, né? Tipo, ele ligando pra galera pra falar com a vozinha, e aí, tipo, dá pra tirar humor disso, dá pra tirar terror disso como também. Que ele planejou tudo, pois é. como que ele consegue estar em
1000 lugares ao mesmo tempo. E é curioso que o Jason é ignorado, né? Porque o resto do filme todo eles falam os 9 assassinos Ghostface, mas tecnicamente o Jason foi o 10º, porque ele matou a Samara Weaving. O cara é tão flopado que ele não é lembrado nem pelos especialistas de pânico. O cara simplesmente cagou na cabeça dele. Mas falando em Ghostface, eu acho que a pior coisa desse filme, com certeza, foram os assassinos. Isso porque eu falei, eu matei que eram 3 no instante que a garota falou. Quando é franquia, é mais exagerado. Quando ela falou exagerado, eu falei, vamos meter 3. Meteram 3 Ghostface. Meteram 3. Quem poderia ser os 3 Ghostfaces? Olha só, são os 3 novos personagens que a gente nunca tinha ouvido falar. Olha que loucura! Que é a menina fútil, o menino nerd e o Robert Downey Jr. Cara, não é possível, Oswaldo. Uma risadinha você não vai dar. É tão engraçado, cara. Eu não achei ele parecido com o Robert Downey Jr. Que isso? É irmão gêmeo. E aí todos eles são uma grande família, o pai e seus 2 filhos, que estão indo atrás dos protagonistas porque eles são a família do Rich, que é o assassino do filme 5. O que, mais uma vez, é idêntica à motivação da mãe do Billy Loomis no filme 2. Mas assim, os Ghostfaces desse filme em si estão muito bons. As máscaras diferentes, tem umas que estão com um design atualizado, que elas estão mais gastas. E aí tem máscara dos outros filmes, tem uma cena que tem 2 Ghostfaces atacando ao mesmo tempo, num movimento sincronizado, e é muito maneiro. O problema é quando eles tiram a máscara mesmo. Não, sério, pra mim a família Buscapé aqui tá competindo com o Roman do filme 3 como os piores Ghostface da franquia. No final eles param pra ficar muito tempo explicando toda a trama do filme tintim por tintim, todo o plano deles, no final como eles estão por trás de tudo. Até coisas estúpidas tipo, a teoria da conspiração na internet foi a gente que colocou. E sem sacanagem, eu consegui prever os 3 assassinos. Eu não previ que eram 3, mas os únicos 3 personagens que eu tava suspeitando que fossem os assassinos foram os 3 que eram os assassinos no final. E alguns deles eu acertei muito rápido. Porque o roteiro não é muito sutil com isso. O policial tinha certeza desde antes dele aparecer, porque dá muita dica. Quando a menina fútil é apresentada pra gente, ela tem uma fala muito deslocada do resto do roteiro, que ela começa a contar a história de vida dela, ela só vira pra Jenna Ortega e fala: quando meu irmão morreu, meu pai, que é policial, se mudou para a cidade só para ficar perto de mim. Aí eu falei, ok. O pai dela é relevante pra trama. Ela morre no metade do filme, morre, porque na verdade ela tava viva. Eu, na verdade, achei que ela tinha morrido mesmo. Eu só achei que o pai dela era assassino doido mesmo e matou a própria filha, foda-se. Mas ela fala do irmão que morreu e depois o pai fala: agora minha filha e o meu filho estão mortos. Eles dão tanto destaque que eu falei, eles com certeza estão falando do Jack Quaid. No final era isso, e o último assassino eu acertei só de piada. Ah não, o último assassino eu acertei porque ele precisava de uma função na trama. Exatamente. Ele não tinha. Foi a mesma coisa que eu fiz com a Amber do último filme. Falei, esse homem não serve pra nada, ele só tá ali. O plot twist de que ele era membro da família vem do nada, não tem preparo nenhum pra isso. Mas o filme todo, a Mindy tá suspeitando dele e falando tipo, não, você é o assassino, dessa vez eu não vou errar. O último filme eu errei, mas esse eu não vou errar. Ela falou tanto isso o filme inteiro que eu falei, eles vão fazer ela acertar só de piada. E acabou que foi isso. E aí é meio complicado, porque os assassinos são meio óbvios. E aí no final, quando eles estão desconfiando da Kirby, que foi um bait que eu não caí nem por 1 milésimo de segundo, ninguém eu caiu. falei, oi, não. E eles vão pra aquela armadilha lá que não tem rota de fuga, aí a gente acaba só achando eles meio burros mesmo. Aí vários momentos do filme eles fazem umas burrice do tipo, eles chegam no lugar no final e imediatamente todo mundo se separa, vai cada um pra um canto. Eu falei, cara, já é o filme 6 do Pânico, desde o primeiro tem a regrinha lá do Randy do tipo, não fale que vou voltar em breve, tipo, só não saia, não separe do grupo. E a galera, todo mundo faz isso nesse filme. Mas é curioso porque no Pânico 5 eles enfatizam muito isso. Tem toda aquela cena dela e da Amber descendo a escada pra pegar a cerveja, que é justamente sobre isso. E aí tem toda a trama do legado que eles estão deixando as máscaras dos antigos Ghostfaces nos locais do crime. E aí, curiosamente, o Roman é citado, cara. Pontos pra ele. Acho que é a primeira vez no filme que ele é lembrado, coitado. E aí tudo isso dá a entender que o assassino vai ter alguma ligação com a franquia como um todo, né? Esse negócio de legado. Mas não, é só a família maluca do Jack Quaid. O problema é que em determinado ponto do filme não tem mais como ser ninguém. Porque todas as cenas que eles estão sendo atacados estão os 4 juntos. Então você já descarta os 4. E aí você descarta Gale. Sobra quem, cara? Só sobra os 3. Não, e o policial, se você vê o filme já considerando ele um suspeito,
faz todo sentido. Quando, a gente não entrou nisso ainda, mas quando chega lá na parada que falam como é que essas evidências de crime todas vieram parar aqui? E a Gale literalmente fala isso é coisa de policial. Isso é coisa de policial, tem policial que gosta de dinheiro, assim. Tá, tem literalmente um personagem que é policial, eles não querem que a gente suspeite dele? Tipo, é literalmente ela falando que é o cara. Mas falando em Museu do Ghostface, o visual ali é bem maneiro, mas é meio puxado, né, gente? Eles conseguiram tirar todas as evidências de um dos casos de assassinato mais famosos do país, transportado da Califórnia para Nova York por jurisdições diferentes só porque o policial pediu? Sem falar que quando ele chegou no palco e tem todos os roupão de Ghostface um do lado do outro e alguém fala, aqui estão os 9, eu só consegui pensar nos espectros do anel. Igualzinho. Saruman falando, os 9 saíram de Minas Morgul. Tipo, os 9 saíram de Woodsboro. E aí eu acho que o filme tem essa coisa do fanservice forçado que a gente tem visto muito no cinema recentemente, porque eles resgatam esses vários elementos e assim... Se eles estão fazendo isso, se eles vão colocar figurino dos outros filmes, faca dos outros filmes, um monte de merda dos outros filmes, pelo menos eles podiam usar a metalinguagem do Pânico, que é conhecida, pra dar uma zoada nisso também, nessa mania que tem de fanservice recente. Mas nem tem muito disso não, eles colocam essas paradas todas na moral. Não, mas o que me deixou decepcionada mesmo é que eles não tiveram coragem de matar ninguém importante. Gente, eu chorei quando a Gale morreu. Eu chorei, Osvaldo. Não foi lagriminha, não. Eu chorei, tipo, triste. Primeiro eu fiquei puta. Falei, não tô acreditando que vão fazer isso. Mas depois eu aceitei e falei, tá bom, deixa a galera descansar, sabe? Pra no final eles falarem, era Brinks, ela tá viva. Assim como fizeram com o Chad e com a Mindy. Então, considerando que o resto do grupo são os assassinos, a única pessoa que morreu de fato é a namorada da Mindy, que mal tinha fala, muito menos caracterização. E tem outra coisa que esse filme faz também, que é a Sam virando Ghostface no final. É uma coisa bem estilo que a Laurie fez no final de Halloween 2018, e que basicamente tem acontecido nesses slashers novos, revivalistas. É o assassino e a Final Girl trocando de lugar. Então no final o policial, o último Ghostface que não foi assassinado pelas duas irmãs ainda, ele recebe uma ligação da Sam usando a voz do Roger L. Jackson, que voltou nesse filme como Ghostface, claro. Eu acho que a pessoa mais essencial na franquia, pra falar a verdade, é o Roger L. Jackson. Mas aí ela põe a roupa do Ghostface original, usa a faca do Ghostface original, liga pro policial com a voz do Ghostface. O que pra mim não faz muito sentido, porque depois ela fala que ela quer mostrar como ela não é assassina igual o pai dela, mas ela tá vestindo o roupão do pai, usando a faca do pai e matando o cara, então... o quê? E de novo, ele tá usando essas convenções novas que estão surgindo no gênero ali e não tá fazendo piada com isso. Então, sei lá, eu acho que faltou um pouco dessa autoconsciência nesse filme do Pânico. Mas pra galera não ficar muito ofendida com a gente, falar que a gente só reclama, que a gente é chato, o filme de fato é um slasher bem bom. Tem cenas de morte boa, tem efeitos ótimos. E ele é um filme bem brutal e que é mais sombrio que os outros filmes. Tem cenas que tem umas facadas muito agressivas, então assim, tem muita facada, muito sangue. Então, nesse quesito, ele é ótimo também. Mas Karina, a cultura de internet hoje em dia, ou você ama ou você odeia uma coisa. Não dá pra ter meio termo. Porque você não pode ressaltar ponto negativo. Se você ressaltar ponto negativo, você odeia Jenna Ortega. Mas enfim, gente, vindo de duas pessoas que são muito fãs da franquia Pânico. Menos da série. Tem a série. Pânico 6 acabou não sendo um filme tão esperto quanto os melhores da franquia, mas também tá muito longe de ser um filme ruim. Ele tem um ritmo rápido, tem boas cenas de slasher e terror, e é um filme bem divertido. Mas poderia ter sido melhor. E a categoria que a gente coloca é... qual? Eu saí do cinema com uma impressão, assim, tipo, mais entre mediano e notável, mas mais pra mediano. Não. Mas eu acho que mediano é muito apático, e não é um filme apático. Eu boto notável. Por algum instante, um breve instante, você achou que a Gale pudesse ser o Ghostface? Não. Foi um pensamento que eu falei, eles não iam fazer isso com ela, cara. É muita audácia, é muita audácia.